Olá, mais uma vez aqui nesse nosso espaço de estudo, estudando O Principiante Espírita de Allan Kardec. Se você não viu os nossos episódios anteriores, consulta lá. Pega desde o primeiro para você ter a sequência do estudo dessa obra fantástica de Kardec, uma obra didática, baseada no livro que é o Espiritismo. É uma síntese dos princípios básicos da doutrina. No último episódio, nós falamos um pouquinho sobre as mesas girantes, esse fenômeno que estava chamando a atenção nos saraus da Europa, não só na Europa, também nos Estados Unidos já tinha uma movimentação muito grande em torno de tudo isso, sobretudo depois dos eventos com as irmãs Fox. Então, de certa forma, a sociedade já estava aí às voltas com fenômenos que se tinha ainda pouco entendimento, e Kardec foi convidado pelo Sr. Fortier para poder fazer uma visita a uma dessas sessões. A princípio relutou, ficou cético com relação àquilo, porque Kardec era uma pessoa que tinha um conhecimento científico muito grande, participava das altas, das altas rodas sociais no que tange às ciências, e dominava uma especialidade grande dessas ciências, né? E Kardec, portanto, era cético para essas coisas. Ele disse, olha, não tem mistificação, tem alguma coisa errada aí, não tenho muito tempo para perder com isso, não. O Sr. Fortier insistiu, ele acabou cedendo, foi lá, mas não se convenceu. Depois o senhor Carlotti, um outro amigo dele, também o chamou, e ele foi e viu. E presenciou aquelas mesas fazendo movimento, respondendo perguntas. E ele disse, olha, responder pergunta aí já é demais. Por trás de uma manifestação inteligente, há de se ter uma causa também inteligente. E foram continuando com esse tipo de atração. Era uma atração, na verdade, naquela época, né, nos eventos sociais, nas festas, nos saraus. Ele começou a pesquisar aquilo de perto e começou a perceber que tinha alguma coisa realmente ali que se precisava entender melhor. Sobretudo porque na alta sociedade francesa, isso se tornou uma nota requintada nos salões elegantes, convidar para a companhia de poetas, deputados, senadores, ministros, escritores, artistas, príncipes de toda parte, inclusive grãos-duques russos. Alguns espíritos de escola que vinham afirmar não há morte. Porque, na verdade, quando foi feita a pergunta para o espírito, quem são vocês, o que eles disseram, olha, somos vocês sem o corpo. A gente não morre, não. Estamos vivos e estamos aqui nos acotovelando com vocês. Se foi mais ou menos o recado ali, a grosso modo. Mas quem eram esses espíritos que se manifestavam dessa forma? Vultos marcantes de todos os tempos. Filósofos e poetas. Generais e imperadores da Grécia e de Roma. Destacadas figuras do clero medieval. Escritores, poetas e artistas do Renascimento. Antigos reis da França. Todos eles produziram admiráveis provas de sua identidade. E muitos lançaram grandes clarões sobre a parte mais nebulosa de algumas de suas ações públicas. Os poetas se exprimiam em versos perfeitos, através de sensitivos que jamais haviam perpetrado uma simples quadrinha rimada. A moda atingiu o Palácio Imperial. Napoleão III solicitou de elementos experimentados que fossem ao palácio evocar espíritos em sua presença. E manteve interessantes palestras em presença das mais destacadas figuras do mundo político, militar e diplomático. Então a gente pode ver que, num primeiro momento,
Os espíritos que se manifestaram foram espíritos batedores, não foram espíritos de grande conhecimento, não foram espíritos que teriam condições de trazer informações e esclarecimentos, né, em um nível que se desejava. Mas depois se sucedeu a presença de espíritos já esclarecidos que vieram trazer informações, e essas informações elas conseguiram convencer aqueles que ali estavam presentes. Kardec foi convencido dessa forma, e assim a coisa se sucedeu, melhorando-se a cada momento as técnicas utilizadas para esse tipo de comunicação, né? Culminando ali com a psicografia, com o médium, com o lápis nas próprias mãos. Então aí a gente já consegue identificar, né, duas categorias de espíritos, né? Os espíritos batedores, aqueles que vieram no início mostrar, né, mostrar a realidade da vida após a vida, e em sucessão vieram aqueles espíritos já preparados para transmitir as mensagens esclarecedoras e convincentes para que aquelas pessoas presentes ali na reunião conseguissem realmente compreender esse processo e descartar a possibilidade de que aquilo fosse uma invenção ali, fosse uma brincadeira, fosse um misticismo. Entre esses salões brilhantes, força é destacar o da Senhora de Girardin, encantadora figura de vanguarda nas letras e nas artes, e indiscutivelmente uma das maiores expressões do bandeirismo espiritista na França, quiçá do mundo. Nascida no mesmo ano que Allan Kardec, Delphine Gay era física e espiritualmente bela. Muito cedo começou a sua produção poética, publicando seguidamente volumes, diversos deles, onde tinha ali poesia, prosa. Após uma viagem à Itália, durante a qual foi coroada no Capitólio, publicou Le Rétoire, Palerme de Dermy, Jules de Pompée e outras impressões da península. Aos 27 anos, ela casou-se com o conde Camille de Girardin, que desfrutava invejável posição social e política, e além de grande prestígio como escritor, sociólogo e dramaturgo. Casada, foi uma inspiradora da política, escreveu vários romances e bom número de peças para teatro. Entre elas, vale destacar L'Orgnon, Les Contes d'une vieille fille, e a pronúncia do francês aqui é maravilhosa, como vocês estão percebendo. Foram muitos anos de estudo em Paris para ter uma pronúncia maravilhosa dessa. O fato é que ela estava profundamente ligada às artes e produzia todos esses espetáculos, escrevendo livro, prosa, peças teatrais. E ela deixou ainda farta coleção de cartas parisienses e de artigos, folhetins na imprensa periódica e dos diários de Paris. As sessões espíritas que aconteciam nos salões da Senhora de Girardin contavam com o que havia de mais fino nas letras, nas artes e na política. Pode-se dizer que a Senhora de Girardin preparou a receptividade das altas esferas sociais e intelectuais da França para a obra que em breve deveria encetar o seu Allan Kardec. Ela morreu de câncer em 1855. A história dessa senhora, e esse destaque todo que é dado a ela aqui, é justamente por conta da alta influência que ela tinha na sociedade parisiense, capaz de trair à sua casa, como diz aqui a obra, aquilo que havia de mais fino no ramo das letras. Então, ela trouxe pessoas formadoras de opinião. Ela trouxe pessoas intelectuais. Ela trouxe pessoas bem situadas no relacionamento da alta sociedade. E o destaque que se faz é que
dessa forma, ela preparou o terreno aí para quando viesse a obra de Kardec, essas pessoas já estivessem ali, digamos assim, com a sementinha plantada para receber essa obra, entendê-la e propagá-la. Um desses grupos praticantes do espiritismo nascente se deu ao trabalho de visitar o grande Victor Hugo, então exilado na ilha de Jersey, por volta de seu antagonismo ao governo monárquico da França, e o converteu aos princípios espíriticos. Olha que interessante. Foram visitar o Victor Hugo na ilha de Jersey. Ele, inteligente como era, uma pessoa sensata, uma pessoa de bom senso, percebeu o quanto de racional havia naqueles princípios e acabou assimilando esses princípios. A gente via então que tudo começou com as mesas girantes, com as batidas, e foi tomando seriedade na medida que pessoas sérias e comprometidas com a divulgação dessa novidade entraram no circuito, capitaneado, é claro, pelo próprio Denisard Rivail, que posteriormente se tornou Kardec. Portanto, mesas girantes, para aqueles que desejarem estudar um pouquinho mais, procurem na internet, procurem aí nas redes sociais, vale a pena, assim como vale a pena procurar um pouquinho sobre as irmãs Fox, os fenômenos acontecidos com elas nos Estados Unidos, para que dessa forma se comece a entender como tudo isso começou. Ok? Vou ficar por aqui hoje então, convidando você para o nosso próximo episódio, onde nós vamos avançar esta temática. Não esqueçam, aquele joinha, não esqueçam de divulgar para os amigos, não esqueçam de se inscrever divulgando o nosso canal. Obrigado, até a próxima!